Pare agora mesmo de rezar por aquela pessoa que você ama e que já partiu. Sim, você ouviu certo. Santa Teresinha do Menino Jesus deixou um alerta urgente que a maioria dos católicos desconhece completamente. Existe algo que você precisa fazer antes de orar por uma alma falecida. E se você não fizer isso primeiro, suas orações podem não ter nenhum efeito espiritual. Pior ainda, elas podem até ser rejeitadas por Deus. Eu sei que isso soa chocante. Você deve estar se perguntando como é possível que Deus rejeite uma oração sincera por um falecido. Mas a verdade espiritual revelada por Santa Teresinha vai muito além do que a maioria das pessoas imagina. Existem condições espirituais que precisam ser cumpridas antes que suas orações pelos mortos tenham poder real no mundo espiritual. Hoje vou revelar exatamente o que Santa Teresinha ensinou sobre esse assunto tão importante. Vou te mostrar qual é essa coisa específica que você precisa fazer antes de interceder por uma alma. E vou te explicar por que tantas orações pelos falecidos não chegam ao céu simplesmente porque as pessoas pularam esse passo crucial. Antes de continuar, preciso que você faça algo muito importante agora. Deixe seu comentário aqui embaixo dizendo de onde você está nos assistindo. Escreva sua cidade, seu estado, seu país. Isso ajuda o canal a saber que você está aqui e que esta mensagem está chegando até você. E se você ainda não é inscrito no canal, clique agora no botão de inscrição. Isso não é apenas um pedido. É fundamental para que este trabalho de evangelização continue. Cada inscrição fortalece o canal e permite que mais pessoas recebam esses ensinamentos que podem mudar vidas e salvar almas. Clique agora. São apenas 2 segundos. Não deixe para depois. Ative também o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Seu apoio faz toda a diferença. Este canal depende de você para continuar levando a palavra de Deus e os ensinamentos dos santos a quem mais precisa. Então inscreva-se agora mesmo. Agora me diga uma coisa com toda sinceridade. Você já tentou rezar por alguém que morreu e sentiu como se suas orações não estivessem chegando a lugar nenhum? Como se houvesse um bloqueio espiritual, uma parede invisível entre você e o céu. Você reza, mas não sente nenhuma paz, nenhuma confirmação de que suas preces estão sendo ouvidas? Talvez você tenha perdido um pai, uma mãe, um irmão, um filho, um amigo querido, e desde que essa pessoa partiu, você tem rezado fielmente todos os dias. Você oferece missas, reza terços, faz novenas. Você faz tudo o que a igreja ensina sobre orar pelos mortos. Mas algo parece estar errado. Você não consegue sentir aquela conexão espiritual. Suas orações parecem vazias, mecânicas, sem poder. Se você já viveu isso, saiba que você não está sozinho. Milhares de católicos ao redor do mundo experimentam exatamente a mesma coisa. Eles rezam com sinceridade pelos seus falecidos, mas suas orações parecem não ter efeito. E a razão para isso é simples, mas profunda. Eles estão tentando interceder por outros sem antes cuidar de suas próprias almas. Santa Teresinha do Menino Jesus entendia isso melhor do que ninguém. Durante sua vida no Carmelo de Lisieux, ela teve revelações místicas sobre como funciona a intercessão pelos mortos. E uma das verdades mais importantes que Deus lhe revelou foi esta: para que suas orações por uma alma falecida tenham poder real, você precisa estar em estado de graça. Sua própria alma precisa estar limpa diante de Deus. Deixe-me explicar isso de uma forma que vai tocar seu coração profundamente. Imagine que você quer enviar um presente muito valioso para alguém que mora longe. Você embala esse presente com todo cuidado e amor. Mas na hora de enviar, você percebe que suas mãos estão sujas de lama. E cada vez que você toca no pacote, deixa marcas de sujeira nele. O presente em si é lindo e valioso,
Mas por causa da sujeira em suas mãos, o pacote chega ao destino todo manchado, quase irreconhecível. A pessoa que recebe até consegue perceber que era algo especial, mas grande parte da beleza se perdeu por causa da sujeira. É exatamente assim que funciona com nossas orações pelos mortos. Quando você reza por uma alma do purgatório, você está oferecendo um presente espiritual valiosíssimo para aquela alma. Mas se suas mãos espirituais estão sujas de pecado, suas orações chegam manchadas, enfraquecidas, com muito menos poder do que deveriam ter. E aqui está a verdade que Santa Teresinha fez questão de revelar. Existe um tipo específico de sujeira espiritual que bloqueia completamente suas orações pelos mortos. É o pior bloqueio espiritual que pode existir. É algo que fecha as portas do céu para suas intercessões e deixa a alma que você ama presa no purgatório sem receber a ajuda que você tanto quer dar. Você está preparado para descobrir o que é essa sujeira espiritual? Você tem coragem de olhar para dentro da sua própria alma e verificar se você está cometendo esse erro gravíssimo que invalida todas as suas orações pelos falecidos? Antes de revelar qual é essa sujeira espiritual específica, preciso que você entenda algo fundamental sobre a natureza da oração e da intercessão. Deus não é obrigado a aceitar nossas orações. Ele é misericordioso e amoroso, sim. Mas ele também é justo e santo. E existe uma ordem espiritual, um conjunto de leis divinas que governam o mundo invisível. Uma dessas leis espirituais é esta: quem está em pecado grave não pode interceder eficazmente por outros. É como tentar dar água limpa para alguém usando um copo sujo. A água pode até chegar lá, mas contaminada. Jesus mesmo ensinou isso quando disse: tira primeiro a trave do teu olho, para então poder tirar o cisco do olho do teu irmão. Santa Teresinha via isso claramente em suas visões místicas. Ela via pessoas rezando fervorosamente por seus entes queridos falecidos. Orações lindas, cheias de amor e saudade. Rosários inteiros rezados com lágrimas. Novenas feitas com devoção. Missas oferecidas com sacrifício. Mas essas orações não chegavam ao seu destino, porque a pessoa que estava rezando carregava um pecado específico que bloqueava tudo. E não estamos falando de pecados veniais, aqueles pequenos deslizes que todos cometemos diariamente. Estamos falando de um pecado grave, mortal, que cria uma barreira impenetrável entre sua alma e o céu. Um pecado que Jesus considerava tão sério que disse explicitamente que Deus não perdoaria nossos pecados se não perdoássemos os dos outros. Você já está começando a entender, não está? Já está fazendo a conexão? O pecado que bloqueia suas orações pelos mortos é um pecado que milhões de católicos carregam sem nem perceber a gravidade espiritual dele. É um pecado que parece justificado, que parece até natural dadas as circunstâncias, mas que aos olhos de Deus é uma abominação que fecha completamente as portas do céu. Pense em quantas vezes você já ouviu alguém dizer: eu perdoo, mas não esqueço. Ou então, eu até perdoaria, mas o que fizeram comigo foi grave demais. Ou ainda, Deus vai me entender. Ele sabe que tenho motivos para não perdoar aquela pessoa. Essas frases revelam corações que estão carregando o pecado mortal que impede orações de chegarem ao céu. E qual é esse pecado específico? Qual é essa sujeira espiritual que impede suas orações de alcançarem as almas dos falecidos? A resposta é esta: falta de perdão, mágoa guardada no coração, ressentimento não curado, ódio disfarçado, rancor escondido, vingança silenciosa alimentada dia após dia. Se você guarda falta de perdão no coração contra qualquer pessoa, viva ou morta, suas orações pelos falecidos são bloqueadas. É isso mesmo que você ouviu. Enquanto você se recusa a perdoar alguém que te magoou, Deus se recusa a aceitar suas intercessões pelos mortos. Parece duro,
Parece injusto, mas é a verdade espiritual revelada nas Escrituras e confirmada por Santa Teresinha em suas experiências místicas. Jesus foi absolutamente claro sobre isso no Evangelho de Mateus. Se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. E em outra passagem ele disse: se estiveres apresentando tua oferta no altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Depois voltarás para apresentar tua oferta. Suas orações são ofertas espirituais. Quando você reza por uma alma falecida, está apresentando uma oferta no altar espiritual diante de Deus. Mas, se você tem falta de perdão no coração, Deus te diz exatamente o que Jesus disse: vai primeiro te reconciliar, vai primeiro perdoar, vai primeiro limpar teu coração, depois volta e apresenta tua oração. E aqui está algo que vai te chocar ainda mais. Não importa quão grave foi o que fizeram com você. Não importa quão profunda é a ferida. Não importa se você tem razão em estar magoado. Se você não perdoar, Deus não vai aceitar suas orações pelos mortos. É uma lei espiritual absoluta. Não há exceções. Não há casos especiais. Ou você perdoa, ou suas orações não têm poder. Talvez você esteja pensando agora, mas você não entende o que fizeram comigo. Você não sabe como eu sofri. Você não viveu a traição que eu vivi, a injustiça que eu experimentei, a dor que me causaram. Como posso perdoar algo tão grave? E eu te respondo com as palavras de Jesus na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus estava sendo torturado, humilhado, executado da forma mais cruel possível. E ele perdoou. Se ele pôde perdoar aqueles que o crucificaram, você pode perdoar aqueles que te magoaram. Não com suas próprias forças, isso é impossível. Mas com a graça de Deus, tudo é possível. Santa Teresinha ensinava que o perdão não é opcional para um cristão. É obrigatório, é um mandamento direto de Jesus. E as consequências de não perdoar são terríveis não apenas para você, mas também para aqueles por quem você tenta interceder. Suas orações pelos mortos ficam presas, bloqueadas, sem poder algum, enquanto você insiste em guardar mágoa no coração. Deixe-me contar uma história verdadeira que vai ilustrar perfeitamente esse princípio espiritual profundo. Havia uma mulher chamada Beatriz, que vivia no interior de Minas Gerais. Ela perdeu seu irmão Miguel em um acidente de carro trágico. Miguel tinha apenas 32 anos, deixando esposa e um filho pequeno de 3 anos. Beatriz ficou completamente devastada com a perda súbita e inesperada. Miguel era seu irmão mais novo. Eles haviam crescido muito próximos, brincando juntos, protegendo um ao outro, compartilhando segredos. Miguel era alegre, generoso, cheio de vida. Sua morte deixou um vazio imenso no coração de Beatriz, que parecia impossível de preencher. Beatriz começou a rezar intensamente pelo irmão desde o dia em que ele faleceu. Todos os dias, sem falta, ela rezava 1/3 completo pela alma de Miguel. Ela acordava às 5 da manhã especialmente para fazer essa oração antes de começar seu dia. Ela ofereceu dezenas de missas em intenção da alma dele, gastando dinheiro que mal tinha porque queria muito ajudá-lo espiritualmente. Ela fez novenas poderosas. Rezou a novena de São Miguel Arcanjo, pedindo pela alma do irmão. Fez a novena das almas do purgatório. Rezou a novena de Santa Teresinha, especificamente pedindo que a santa intercedesse pela libertação de Miguel. Ela deu esmolas em nome dele, ajudando pobres na rua e sempre dizendo: "Isso é pela alma do meu irmão Miguel." Beatriz fez absolutamente tudo o que a Igreja ensina sobre orar pelos mortos. Ela era devota, dedicada, sincera em sua fé. Mas algo estava profundamente errado. Ela não sentia paz. Ela não sentia aquela confirmação interior de que Miguel estava bem ou sendo ajudado por suas orações. Pelo contrário,
Beatriz tinha sonhos perturbadores praticamente toda semana. Sonhos onde via Miguel em um lugar escuro e frio, como uma sala sem janelas. Ele parecia confuso, perdido, como se estivesse preso e não conseguisse encontrar a saída. E quanto mais ela rezava, mais frequentes e perturbadores ficavam esses sonhos. Beatriz começou a ficar desesperada. Por que suas orações não estavam funcionando? Por que Miguel parecia ainda estar sofrendo mesmo com tantas missas oferecidas, tantos terços rezados, tantas novenas feitas? Será que ela estava fazendo algo errado? Será que Deus não a estava ouvindo? Um dia, em profundo desespero, Beatriz procurou o padre da paróquia. Ele era um padre mais velho, sábio, conhecido por seu dom de aconselhamento espiritual. Beatriz contou tudo para ele. As orações constantes, as missas oferecidas, os sonhos perturbadores, a sensação de que nada estava funcionando. O padre ouviu com atenção, fazendo algumas anotações enquanto Beatriz falava. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por um longo momento, rezando mentalmente, pedindo discernimento a Deus. E então ele fez uma pergunta que mudou completamente o rumo da conversa. Beatriz, me diga uma coisa. Você tem alguém que não perdoou? Existe alguma mágoa guardada no seu coração contra alguém? Algum ressentimento antigo que você alimenta? A pergunta atingiu Beatriz como uma flecha certeira no coração. Ela sentiu seu rosto ficar quente e lágrimas imediatas começaram a se formar em seus olhos. Sim, havia alguém. Sua irmã mais velha, Cláudia. As duas haviam brigado feio 5 anos antes por causa de uma herança familiar. A história era dolorosa e complexa. Quando os pais de Beatriz, Miguel e Cláudia faleceram, deixaram uma pequena propriedade rural. Cláudia, sendo a mais velha e mais articulada, havia assumido o controle da divisão dos bens. Mas Beatriz acreditava que Cláudia tinha manipulado a situação para ficar com a parte maior. Ela considerou isso desonesto, injusto, uma traição da confiança que ela tinha na irmã. Desde aquele dia, as duas não se falavam. Beatriz nutria uma raiva profunda contra Cláudia. Quando via a irmã na rua, desviava o caminho para não ter que cumprimentá-la. Quando outros familiares mencionavam o nome de Cláudia, Beatriz mudava de assunto ou saía da sala. A ferida era profunda e Beatriz alimentava aquela mágoa como se fosse algo precioso que ela precisasse proteger. O padre olhou para Beatriz com compaixão genuína, mas também com firmeza espiritual. Suas orações por Miguel não estão chegando ao céu, disse ele devagar, deixando cada palavra penetrar. Você está bloqueando o canal espiritual com sua falta de perdão em relação a Cláudia. Enquanto você guardar essa mágoa, enquanto você alimentar esse ressentimento, Deus não vai aceitar suas intercessões pelo seu irmão. Beatriz ficou completamente chocada. Como assim? Miguel não tinha nada a ver com a briga entre ela e Cláudia. Por que suas orações por ele seriam bloqueadas por causa de algo que não tinha relação alguma com ele? O padre pacientemente explicou. A falta de perdão é um pecado mortal que contamina toda a sua vida espiritual. É como veneno que se espalha por todo o seu organismo espiritual. Quando você se recusa a perdoar, você fecha as portas do céu para si mesma. E portas fechadas para você significa que suas orações não podem passar. Jesus foi absolutamente claro sobre isso. Se você não perdoar o Pai Celestial, não perdoa você. E se você não está perdoada, você não pode interceder eficazmente por outros. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Beatriz. Mas, padre, ela soluçou. O que Cláudia fez foi muito injusto. Eu tinha razão de ficar magoada. Como posso simplesmente perdoar e fingir que está tudo bem? O padre segurou gentilmente a mão de Beatriz. Ninguém está pedindo para você fingir que está tudo bem. Ninguém está minimizando a dor que você sentiu.
Mas você precisa entender algo crucial. Quando você não perdoa, você não está punindo Cláudia. Você está punindo a si mesma. E mais importante ainda, você está impedindo que Miguel receba as orações que ele tanto precisa. E então, o padre disse algo que quebrou completamente a resistência de Beatriz. Se você ama seu irmão Miguel de verdade, se você quer realmente ajudá-lo a sair do purgatório, você vai perdoar Cláudia. Porque enquanto você não perdoar Miguel, vai continuar sofrendo no purgatório sem receber o benefício de suas orações. Você tem que escolher agora, seu orgulho ferido ou a libertação da alma do seu irmão. Aquelas palavras perfuraram o coração de Beatriz como uma lança espiritual. Ela amava Miguel mais do que qualquer coisa neste mundo. A ideia de que ele estava sofrendo no purgatório, enquanto ela, por teimosia e orgulho, se recusava a perdoar Cláudia, era absolutamente insuportável. Como ela havia sido tão cega? Como não havia percebido que sua mágoa estava prejudicando justamente a pessoa que ela mais queria ajudar? Naquele momento, ali mesmo no confessionário, Beatriz tomou a decisão mais difícil e mais libertadora de sua vida. Ela ia perdoar Cláudia. Não porque Cláudia merecia, não porque a injustiça não havia sido real, mas porque Miguel precisava, porque Deus ordenava, porque era a única maneira de suas orações terem poder real. Mas Beatriz rapidamente descobriu que dizer que vai perdoar é muito mais fácil do que realmente perdoar. A ferida era profunda demais. 5 anos de raiva, ressentimento e mágoa não desaparecem com um simples ato de vontade. O padre sabiamente a orientou sobre os passos práticos do perdão verdadeiro. Primeiro, ele pediu que Beatriz rezasse todos os dias, pedindo a Deus a graça de perdoar. Perdão verdadeiro não vem de nós, vem de Deus. É uma graça sobrenatural que precisamos pedir. E assim Beatriz começou a rezar. Senhor, eu quero perdoar Cláudia, mas não consigo sozinha. Me dá a graça do perdão. Transforma meu coração de pedra em coração de carne. Segundo ele instruiu Beatriz a oferecer sua dor a Jesus na cruz. Toda vez que a lembrança da injustiça viesse à mente, em vez de alimentar a raiva, ela deveria dizer: Jesus, eu ofereço essa dor a ti. Eu uno meu sofrimento ao teu sofrimento na cruz. Transforma essa ferida em algo que produza fruto espiritual. Mas ela persistiu. Dia após dia, semana após semana, ela continuou pedindo a graça do perdão. Continuou oferecendo sua dor a Jesus. Continuou escolhendo com sua vontade liberar Cláudia da dívida espiritual que tinha com ela. E lentamente, como uma flor que desabrocha pétala por pétala, o perdão começou a nascer em seu coração. 3 meses depois daquela conversa com o padre Beatriz, finalmente se sentiu pronta. Ela procurou Cláudia. A conversa não foi fácil. Houve lágrimas de ambos os lados. Houve explicações, esclarecimentos, pedidos de desculpa. Beatriz descobriu que Cláudia também carregava culpa e dor por como as coisas haviam acontecido. E ali, naquela tarde chuvosa, as duas irmãs se abraçaram e se perdoaram mutuamente. E então, algo extraordinário aconteceu. Naquela mesma noite, após se reconciliar com Cláudia, Beatriz teve um sonho completamente diferente de todos os anteriores. Ela viu Miguel, mas não mais naquele lugar escuro e frio. Ele estava em um lugar luminoso, cheio de luz dourada e quente. Ele olhou para ela e sorriu com aquele sorriso largo e alegre que ela conhecia tão bem desde criança. Miguel não disse palavras audíveis, mas Beatriz sentiu claramente a mensagem entrando diretamente em seu coração. Ele estava livre. As orações dela agora estavam chegando. Agora estavam funcionando. Agora tinham poder. E ele estava sendo purificado rapidamente e logo muito em breve entraria finalmente no céu para contemplar a face de Deus. Beatriz acordou naquela manhã com lágrimas escorrendo pelo rosto, mas eram lágrimas de alegria profunda e alívio imenso.
Ela finalmente entendeu a verdade espiritual que Santa Teresinha sempre ensinou. Você não pode ajudar as almas dos mortos se você mesmo está espiritualmente doente. Você não pode interceder por outros se você carrega feridas não curadas e não perdoadas no coração. E aqui está a pergunta que você que está assistindo este vídeo agora precisa se fazer com toda sinceridade diante de Deus. Você tem alguém que não perdoou. Existe uma mágoa guardada no seu coração, um ressentimento antigo que você alimenta em segredo, uma raiva que você considera justificada, um ódio disfarçado de justiça. Pode ser algo grande como uma traição grave, um abuso, uma injustiça séria. Ou pode ser algo que parece menor, uma palavra maldita, um desrespeito, um esquecimento, uma ofensa. Não importa o tamanho da ferida, se você não perdoou, existe um bloqueio espiritual entre você e o céu. Enquanto esse bloqueio existir, suas orações pelos falecidos não terão o poder que deveriam ter. Você pode estar rezando há anos por um ente querido que já partiu. Pode estar oferecendo missas, fazendo novenas, dando esmolas. Mas se você guarda a falta de perdão no coração, tudo isso está sendo bloqueado. Suas orações não estão chegando. Aquela alma que você tanto ama continua sofrendo no purgatório sem receber a ajuda que você tanto quer dar. Santa Teresinha ensinava que o perdão é a chave dourada que abre as portas do céu, não apenas para você, mas também para aqueles por quem você intercede. Quando você perdoa, você não está apenas libertando a pessoa que te magoou, você está libertando a si mesmo, e você está abrindo os canais espirituais para que suas orações fluam livremente até o trono de Deus. Deixe-me te dar agora os passos práticos que Santa Teresinha ensinava para alcançar o perdão verdadeiro. Primeiro passo: faça uma lista completa. Pegue papel e caneta agora mesmo, se possível. Escreva o nome de cada pessoa que você precisa perdoar. Não pule ninguém, por menor que pareça a ofensa. Seja brutalmente honesto consigo mesmo. Pode ser um familiar, um ex-cônjuge, um amigo que te traiu, um chefe injusto, um colega que te humilhou, até mesmo você mesmo por erros do passado. Segundo passo: para cada nome na lista, escreva especificamente o que aquela pessoa fez que te magoou. Não minimize a dor, não justifique o comportamento dela. Apenas escreva a verdade crua da ferida. Isso é importante porque você precisa reconhecer e nomear a dor real antes de poder liberá-la verdadeiramente. Terceiro passo: para cada pessoa na lista, faça esta oração específica em voz alta. Pai Celestial, eu escolho agora perdoar fulano de tal por ter feito isso e isso comigo. Eu libero essa pessoa do débito espiritual que ela tem comigo. Eu entrego a Ti, Senhor, o direito de fazer justiça, e eu peço que Tu cures meu coração ferido e me liberte completamente desse ressentimento. Eu faço isso em nome de Jesus Cristo, que me perdoou primeiro. Amém. Quarto passo: se for possível, prudente e seguro, procure a pessoa e busque reconciliação pessoal. Nem sempre isso é possível ou aconselhável. Às vezes a pessoa já morreu, às vezes ela está em outro país, às vezes procurá-la causaria mais dano do que bem, especialmente em casos de abuso. Mas se for viável e seguro, faça o esforço de restaurar o relacionamento pessoalmente. Quinto passo, e talvez o mais importante: todas as vezes que a memória da mágoa voltar à sua mente, e ela vai voltar muitas vezes, repita imediatamente a oração de perdão. O perdão raramente acontece de uma vez só. Geralmente precisa ser renovado dezenas ou até centenas de vezes, até que a cura emocional seja completa. Não desista. Continue escolhendo perdoar até que seu coração esteja verdadeiramente livre. E eu te faço agora um convite urgente. Não espere mais nenhum dia. Assim que este vídeo terminar, pegue papel e caneta e faça a lista de pessoas que você precisa perdoar. E comece hoje mesmo o processo de perdão usando os passos que eu te ensinei.
Porque enquanto você adia o perdão, as almas que você ama podem estar sofrendo no purgatório sem receber suas orações. E aqui está uma promessa que eu te faço baseado nos ensinamentos de Santa Teresinha. Quando você perdoar verdadeiramente, quando você liberar aquelas mágoas antigas, você vai experimentar uma paz que você nem imaginava ser possível. E suas orações pelos falecidos vão começar a ter um poder que você nunca viu antes. Você vai perceber a diferença. Você vai sentir que agora sim suas preces estão chegando ao céu. Faça isto agora comigo. Feche seus olhos por um momento. Pense naquela pessoa viva ou morta que você precisa perdoar. Visualize o rosto dela em sua mente e repita comigo esta oração de libertação. Pai Celestial, eu escolho agora perdoar essa pessoa por tudo o que ela fez contra mim. Eu libero ela de todo débito espiritual. Eu entrego a Ti o direito de fazer justiça. Cura meu coração ferido e me liberta desse peso que tenho carregado. E agora que meu coração está limpo, aceita minhas orações pelos meus entes queridos que já partiram. Que Santa Teresinha interceda por eles e os ajude a chegar rapidamente ao céu. Amém. Se esta oração tocou seu coração, se você sentiu algo se mover dentro de você, escreva nos comentários a palavra perdoado. É o seu ato de fé. É você declarando que escolheu o perdão. E quando você escrever essa palavra, você está ativando uma graça espiritual poderosa sobre sua vida e sobre as almas que você ama. E faça mais uma coisa agora mesmo. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Pode ser alguém que está tentando rezar por um falecido sem sucesso. Pode ser alguém que você sabe que guarda mágoas antigas. Ao compartilhar, você está fazendo uma obra de misericórdia espiritual tremenda. Você está ajudando a libertar almas do purgatório. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Clique no botão de inscrição e ative o sininho, porque eu vou continuar trazendo ensinamentos poderosos como este que podem transformar sua vida espiritual e ajudar as almas que você ama. Que Santa Teresinha do Menino Jesus interceda por você. Que ela te dê a graça do perdão verdadeiro. Que ela apresente suas orações diante do trono de Deus. E que todos os seus entes queridos que já partiram sejam rapidamente purificados e recebidos na glória eterna do céu. Que o Menino Jesus abençoe você e toda a sua família. Que Ele cure suas feridas, que Ele transforme sua dor em paz. E que cada vez que você rezar por uma alma falecida, suas orações sejam poderosas, eficazes e cheias do poder do Espírito Santo. Vá em paz, perdoe quem te feriu e reze com poder pelos que já partiram. Até o próximo vídeo, fique na luz do Senhor e na proteção de Santa Teresinha. Amém.